Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui estreando a minha tese, que essa é a nova configuração que a gente está dando no canal. Nós vamos abrir aqui uma fala onde a gente vai apresentar todas as teses importantes e relevantes do turismo. Hoje, estou aqui com o professor Mário Mendonça Neto, que vai falar da sua tese defendida recentemente sobre turismo. Tá, professor Mário? Fica à vontade, hoje a gente vai falar sobre, conhecer, né, turismo e mediação de conflitos socioambientais em unidade de conservação do Amapá. Professor Mário, por favor, fica à vontade. Dizer, professor, que é uma alegria poder participar desse projeto, um projeto inovador, né, no Brasil, levando a nossa pesquisa, as teses desenvolvidas dentro das universidades para o Brasil, é muito importante. Parabéns aí por esse trabalho. A nossa Obrigado. tese, a gente desenvolveu o tema Turismo e Mediação de Conflitos Socioambientais em Unidade de Conservação do Amapá. Foi uma tese apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E teve como professor orientador o professor Dr. Marcos Leite do Nascimento, os grandes criadores aí do Geoparque aí no Nordeste, né? E nós desenvolvemos uma pesquisa desenvolvendo esse trabalho sobre turismo e desenvolvimento regional, né? O objetivo do estudo foi analisar o turismo e os conflitos socioambientais em áreas protegidas do Amapá, identificando aí os desafios e possibilidades de aplicação do Instituto da Mediação na resolução dos conflitos, visando aí o incremento da atividade turística. Esse trabalho ele teve o intuito de fazer aí um levantamento, uma pesquisa sobre as unidades de conservação aqui do estado do Amapá. A Amazônia ela é muito requisitada, ela é uma área que tem tido muitos interesses, os mais diversos possíveis, né? E aqui se criou-se muitas unidades de conservação. E o estado do Amapá não fugindo a essa realidade, um estado pertencente à Amazônia, né? Então, 78% do seu território, praticamente, são áreas protegidas. E isso, obviamente, gera muitos conflitos dentro do estado, né? Um estado basicamente muito pobre, né? Isso nos fez a gente ter algumas indagações. Os objetivos específicos dessa tese foi identificar aí as unidades de conservação aqui do estado e quais delas desenvolvem práticas turísticas. E, obviamente, também analisar as condições de governança do turismo e diagnosticar quais as unidades de conservação apresentam conflitos associados ao turismo. E também verificar os desafios e possibilidades da resolução de conflitos identificados, né? E a gente percebeu aí que tem muitos conflitos associados a atividades turísticas em áreas protegidas. E, obviamente, são grandes os desafios e as oportunidades aí para a resolução desses conflitos. E, basicamente, a gente teve como tese que a utilização da mediação ela pode auxiliar de forma impressionante os resultados dessa atividade dentro do nosso estado, né? Não só no estado, mas no mundo, no Brasil. O locus da pesquisa foi justamente o estado do Amapá, uma região riquíssima, com 22 unidades de conservação dentro do estado, né? 70 e poucos por cento aí do seu território composto de áreas protegidas. Nós temos aqui o maior parque nacional do mundo, Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, e é extremamente relevante como o subdesenvolvimento ainda impera aqui dentro do estado do Amapá, né? E sendo aí um estado riquíssimo na área ambiental. E, por isso, tem muitos conflitos. Eu fiquei, obviamente, me indagando, né, questionando como que se pode resolver aí esses conflitos dentro do estado, né? É um estado, como vocês podem, tirei uma apresentação de algumas fotos para que vocês possam ter uma ideia, muito rica para o desenvolvimento da atividade ecoturismo, turismo de base comunitária. Há muitas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. Aqui nós temos o maior parque nacional do mundo, temos um forte, temos a Pororoca, que é o surf no Rio do Encontro do Mar com o Rio, que é uma riqueza. Aqui passa a linha do Equador, né, que divide o planeta, o mundo, no hemisfério norte e sul. É uma região muito quente, né? E também nós temos uma ponte que liga a Guiana Francesa. Nós somos interligados ao continente europeu aí pela Guiana Francesa e que
é bem considerado, né, obviamente. A pergunta que nós questionamos, professor, é quais os desafios e possibilidades de aplicação do Instituto da Mediação na resolução dos conflitos com um meio eficaz para o desenvolvimento da atividade turística em áreas protegidas do Amapá, né? É um problema que, na realidade, grandes partes das unidades de conservação, das comunidades tradicionais, tem em todo o país, né? Quais são as possibilidades de desenvolver essas regiões? Quais são as possibilidades de resolver esses conflitos para que a atividade turística seja desenvolvida, né? E, obviamente, como problemas, a gente identificou que ainda não tem uma referência para o desenvolvimento sustentável dessas áreas, né? Que conciliem crescimento econômico, equidade social e conservação ambiental. E, obviamente, as áreas protegidas elas têm um regime jurídico especial de uso público, que gera isso, diversos conflitos socioambientais. Muitos problemas nos modelos, nas falhas de gestão dessas unidades de conservação e, obviamente, a inexistência ainda num país, no mundo, não consegui encontrar ainda um modelo de resolução de conflitos para o desenvolvimento da atividade turística em unidade de conservação, né? Eu fiz um levantamento de dados da Justiça Ambiental na Amazônia e identificou aqui os principais conflitos socioambientais na Amazônia Legal, obviamente relacionando aí os principais problemas relacionados aos recursos hídricos, queimada, a pesca, a caça predatória, o garimpo, o desmatamento, né? São grandes os problemas enfrentados ainda aqui na Amazônia. E a gente, desse trabalho de pesquisa, a gente fez uma pesquisa, uma abordagem quantitativa, tá certo? O nosso locus de pesquisa foi a unidade de conservação aqui do estado do Amapá, e a gente, obviamente, aí fez uma incursão, uma viagem muito especial nas unidades de conservação. A gente fez um estudo descritivo exploratório, utilizando aí, obviamente, gráfico, usando a escala de Likert em algumas questões, tá bom? E aplicamos 2 questionários utilizando o Google Forms, uma para os gestores e outros para a comunidade, e fizemos aí um diagnóstico minucioso para identificar aí os desafios enfrentados no desenvolvimento da atividade turística dentro dessas áreas protegidas, né? E o estado da arte que a gente, obviamente, desenvolveu na nossa pesquisa, a gente relacionou 4 elementos principais, que foi o turismo, os conflitos socioambientais, fizemos uma grande pesquisa sobre as áreas protegidas e, obviamente, a mediação de conflitos, tá bom? Então, é importante a gente entender que, no Brasil, se criou-se todo um arcabouço jurídico legal para o desenvolvimento e aplicação de novos métodos de resolução de conflitos. Só que não se conhece, não se aplica, não se desenvolve ainda dentro do Brasil, né? A Resolução 125, o Código de Processo Civil, a Lei da Mediação e tantos outros instrumentos legais que possibilitam essa utilização, que dizem que os órgãos federais, estaduais e municipais podem e devem utilizar esses métodos alternativos de resolução de conflitos, que são os MARC, né? Eu dei um enfoque, obviamente, utilizando e percebendo se a mediação pode ser um desses instrumentos. Já com o resultado da nossa pesquisa, a gente fez uma relação, obviamente, dentro do que pode ser feito quanto ao uso turístico, o que é permitido e o que não é permitido como prática de turismo sustentáveis, né? Obviamente, levando em consideração as restrições legais dentro dessas unidades de conservação. E a gente fez essa relação em todas as áreas protegidas. O que pode ser feito no Parque Nacional, o que pode ser feito nas APAs, na Reserva de Patrimônio. E a gente identificou aí o que pode ser permitido ou o que não pode, né, com restrições legais também, a gente identificou. Então, a gente identificou que pode ser feito turismo, por exemplo, nesse slide, a gente observa que onde o turismo é permitido. Obviamente, tem que haver o plano de manejo elaborado, mas a gente identificou os MAPAs, as reservas particulares de patrimônio natural, e as reservas de desenvolvimento sustentáveis, elas com, obviamente, uma restrição e o uso dentro do que é permitido dentro do plano de manejo. E a gente fez essa correlação
né? E, obviamente, identificando, inclusive, onde o turismo não é permitido, como no caso da estação ecológica, da reserva biológica e da área de relevante de interesse ecológico. Aqui, a gente já utilizando a escala Likert, justamente identificando, dentro do Estado, uma prevalência significativa de áreas aí onde que tem, obviamente, a ocorrência do turismo e a capacidade de infraestrutura dentro dessas unidades de conservação. A gente identificou as principais categorias de turismo que ocorrem dentro das unidades de conservação aqui dentro do Estado. E aqui a gente identificou, aqui dentro do Amapá, obviamente que o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo histórico-cultural são as mais citadas dentro das áreas, né? A gente fez também uma tipificação da atividade de turismo, né? Dentro dessas principais unidades de conservação que desenvolvem atividade turística, qual foram as atividades de turismo que eram desenvolvidas. As que mais ocorrem dentro do Estado, aqui ainda, as trilhas terrestres, a pesquisa científica e a pesca. A gente identificou, obviamente, aí uma incidência muito grande de conflitos nas unidades de proteção integral, principalmente com destaque aí para o Parque Nacional Cabo Orange. E eu identifiquei algo muito interessante e relevante nessa pesquisa, que aqui se criou, e identifiquei isso que acontece também no Brasil, se cria uma unidade de conservação sem uma análise, sem um estudo antecipado de identificação das comunidades tradicionais existentes. Eu observei aqui que o Estado ainda existe muitos conflitos. Aqui nesse slide apresenta os autos de infração realizados pelo Instituto Chico Mendes, aqui no estado do Amapá, identificando aqui as principais áreas onde acontecem esses conflitos. E quais foram esses principais conflitos existentes aqui encontrados? Primeiro, inexistência ainda e efetivação do plano de manejo. A grande maioria das unidades de conservação do Estado aqui, elas ainda não têm plano de manejo. Então, ainda tem muita caça também, desmatamento, pesca ilegal, criação de gado, garimpo, né? Então, eu identifiquei também que no desenvolvimento e criação dessas unidades de conservação, houve praticamente quase todas essas áreas têm sobreposição de áreas. Aqui no Amapá, nesse estado, a área indígena é muito grande. E, junto com a área protegida, por exemplo, vou dar um exemplo, o Parque Nacional Orange, que foi criado em 1980, o plano de manejo dele foi criado 25 anos depois, e que a lei estabelece ser criado isso 5 anos depois, foi gerado muitos conflitos por causa dessa ausência do plano de manejo. Então, essa sobreposição de área entre área protegida, área indígena, áreas quilombolas, é impressionante. E como caso, eu posso citar, por exemplo, da comunidade de Vila do Taperebá, uma comunidade ribeirinha, bem na fronteira do limite do Parque Nacional Cabo Orange. Pessoal, essa comunidade tinha mais de 250 famílias, uma faixa de 300 famílias morando nessa comunidade. E essa comunidade foi criada antes da década de 30. E em 80 foi criado o Parque Nacional Cabo Orange. E devido a essa sobreposição, o Instituto Chico Mendes, junto com, na época, o IBAMA, na época logo o IBAMA chegou para a comunidade e disseram que eles teriam que sair daquela área porque agora aquela área passou a ser um parque nacional. E isso, imaginem o impacto social e o conflito gerado para tirar 300 famílias de uma comunidade, né? Isso foi o outro conflito que a gente observou, os reassentamentos impositivos, né? Remanejamento inteiro aí de comunidades. E, obviamente, é visível ainda aqui ver muitas comunidades tradicionais dentro das unidades de conservação, o que isso, obviamente, gera muitos conflitos socioambientais, né? Então, essa ausência de efetivação do plano de manejo, a pesca ilegal, a caça, esses foram os principais conflitos identificados aqui dentro do Estado.
E os conflitos de áreas minerais também existem? Olha, é interessante isso, né? Essa é uma pergunta que eu vou te... Aqui, para exclusividade, eu vou ser bem mais franco do que fui na minha apresentação para os professores. Se cria as unidades de conservação, se criam áreas imensas. Se tu for ver aqui, nessa imagem aqui, do estado do Amapá, em verde, olha só, toda essa região, só essa parte branca é que não é praticamente área de conservação. Todas essas outras áreas, a verde, amarelo e vermelho, são áreas, comunidades de conservação. O garimpo que existe aqui, ele é muito pequenininho, quase irrisório, comparado, por exemplo, com o que tem com as grandes operadoras e indústrias de minério aqui. Então, a autorização para minerar, ela é feita em Brasília. Quem autoriza é em Brasília, não é aqui dentro do estado, ok? E, obviamente, tem empresas multinacionais estrangeiras tirando extração de ouro aqui no Brasil, aqui nessa região, há quase 100 anos, né? Tem isso. Então, eles vêm com a autorização legal e esse conflito, digamos aí, ele não aparece como um conflito. Mas tem grandes indústrias, né, multinacionais operando mineradoras de garimpo de ouro aqui dentro do estado. E obviamente, o que é divulgado, porque o que aparece muito dentro do estado são organizações não governamentais brigando para que cada vez mais se criem áreas de preservação, né, para fomentar a preservação ambiental e, obviamente, o povo do Amapá é um dos PIBs menores do Amapá, o índice de desenvolvimento do estado é o pior do Brasil, né? Então, a gente sempre diz aqui que nós somos um povo que vive num estado riquíssimo, mas que é um povo miserável ainda, né? Professor, agora, sem querer interromper a apresentação, sua conclusão, com essa questão do petróleo aí na borda equatorial, existe assim uma previsão, uma expectativa aí de um forte crescimento do Estado, né? Na realidade, há uma grande luta conjunta aqui, né, de todos, inclusive a própria classe política. Nós temos aqui um ministro do governo, né? Nós temos o presidente do Senado daqui do Amapá, nós temos alguns políticos, inclusive, que apoiam o próprio governo e estão todos unidos nessa luta, nessa expectativa de que o petróleo na margem equatorial seja autorizado, dada a devida autorização aí pelo IBAMA e pelos ministérios, para que haja essa exploração. O pessoal da Guiana já vem fazendo isso, né? Inclusive uma empresa norte-americana quem faz essa extração lá, e o desenvolvimento do que houve na Guiana Francesa é impressionante, impressionante. A gente tem a possibilidade já de visitar, já estive lá, né? Fui lá na fronteira, já fui na Guiana Francesa, e o desenvolvimento da Guiana com a exploração do petróleo mudou a realidade daquela sociedade. E todo o estado do Amapá, todo o povo vive esse momento, se tem feito muitas reuniões, muitos encontros e debatendo justamente isso, pedindo, né, ao governo federal essa autorização que a gente espera que em breve aconteça, né? Agora, fazendo um paralelo aí, você acredita que esses conflitos da tua pesquisa eles tendem a aumentar ou não? Ou ações públicas vão amenizar esses conflitos? Na realidade, eu acredito nessa escatologia vitoriosa de que vai melhorar. Eu penso que a possibilidade de, quanto mais a gente vai pesquisando e conhecendo, por exemplo, nunca se tinha utilizado e nem percebido que dessa relação, né, fazer uma relação, essa pesquisa fazer a relação entre conflitos socioambientais, turismo e possibilidade de mediação. Quer dizer, a gente identificou onde ocorre o turismo, onde ocorrem esses conflitos por causa do turismo, e fizemos uma análise justamente dessa percepção, se a mediação ela pode ser um instrumento que facilite o desenvolvimento dessa atividade. E, sim, é possível fazer isso, né? Então, inclusive, uma das propostas desse trabalho é a gente criar a Câmara de Mediação de Conflitos Socioambientais do Estado do Amapá,
Isso é uma proposta que está sendo levada aqui para o governo, né, para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e inclusive, se ela, para que ela seja utilizada, inclusive, até agora para a própria exploração do petróleo, né? A mediação, ela estabelece uma técnica de utilização de negociação, de conversa e de diálogo muito importante, porque o diálogo, a conversa e a mediação, ela é um instrumento onde um terceiro, né, uma outra terceira pessoa, um outro mediador, de forma neutra, né, e imparcial, ele age no sentido de ajudar, de auxiliar a resolução daquele problema. Então, tem uma técnica que é utilizada, né, assim como a conciliação, assim como o termo de ajustamento de conduta, que é mais utilizado, eu vou passando aqui, olha. Então, foi identificado quais são os principais métodos de resolução de conflitos identificados aqui nas unidades de conservação. E a gente viu que o processo judicial ele é quase 100%. Aí tem alguns termos de ajustamento de conduta e pouquíssimos utilizando aí a arbitragem, a conciliação, a mediação. Então, o processo judicial ele é muito utilizado. E, obviamente, é uma das nossas propostas a gente justamente aplicar esse instituto da mediação na resolução dos conflitos aí em áreas protegidas. A gente estabelece que é possível a gente criar uma câmara de mediação de conflitos socioambientais. É possível a gente é desejo nosso, a gente criar aí um manual de conduta de mediação de conflitos que vai servir não só para os gestores públicos, né, mas também para toda a sociedade que enfrenta essas dificuldades aí dentro dos seus estados. Aqui é o Amapá, para muitos é o fim do Brasil, mas para nós é o início do Brasil, né? E dizer que a gente está aqui, né, alegre, feliz de poder participar desse momento, professor, e estamos à disposição aqui, muito bom, muito legal, espero que de alguma forma tenha contribuído aí com esse seu trabalho. Então, a ideia é a gente conhecer, assim, pelos meios audiovisuais, a apresentação do teu trabalho. Nós vamos deixar o link aqui para quem quiser fazer a busca e fazer o download do PDF da tese completa, né, para estudar. Mas é muito interessante. Eu assim, desde quando eu convidei para estar aqui, eu fiquei querendo fazer uma busca assim. Na verdade, é uma pergunta, né? Uhum. Você acredita que o turismo nessa unidade de conservação, ele mais contribui para o aumento dos conflitos ou ele entra, em muitos casos, como uma solução para os conflitos, assim, no caso específico do Amapá? No caso aqui, eu percebo que ele é um instrumento fantástico, não só para o desenvolvimento da atividade, mas ele ajuda a manter o meio ambiente, ele ajuda a manter as comunidades tradicionais, ele organiza, ele sistematiza. Então, o turismo, ele cria essa possibilidade de auxiliar e de minimizar os conflitos, e não de aumentar, porque, na realidade, o desenvolvimento do turismo aqui é o turismo ecológico, é o ecoturismo. Então, não é um turismo de massa, né? Quando se trabalha com unidade de conservação, assim como alguns exemplos que já são desenvolvidos dentro do Brasil e no mundo, quando se utiliza de forma sistemática, organizada, planejada, é possível fazer isso, né? O que não se pode por exemplo, como tem aqui regiões como o Parque Nacional Montanha do Tumucumaque, que nos seus limites só fazem extração de ouro nas multinacionais. Mas a própria comunidade interna não consegue adentrar essa unidade porque é muito caro e é difícil e é complicado. Então, precisa, como política, devido a essa exploração do petróleo dentro do estado do Amapá, foi aprovada agora uma questão do zoneamento do estado. E dentro dessa política de zoneamento vai justamente sistematizar isso. O desenvolvimento sustentável, ele tem que sair do papel, ele precisa ser um instrumento de desenvolvimento humano e social ambiental. Então, o que é mais importante, o meio ambiente ou o ser humano? Eu cheguei à conclusão na minha pesquisa que o mais importante tudo é muito importante, né? Tudo é necessário. Então, o ser humano ele precisa da manutenção no desenvolvimento da vida dele, mas ele precisa manter o meio ambiente de forma saudável.
Então, tudo é sistêmico, né? tudo é sistêmico, nada é desassociado, né? Então, não existe esse negócio de dizer, não, vamos fechar aqui, não vamos tocar na árvore. Não, o ser humano pode fazer a visitação, né, nesse local da árvore, preservando a árvore, não é? É Uhum. possível fazer isso. Nós temos aqui regiões belíssimas, aqui é riquíssimo. O Rio Amazonas, aqui banha a cidade. Nós temos o maior rio do mundo, muito peixe. A zona aqui é riquíssima, árvores gigantescas, muitos grandes, né? Enorme. A beleza cênica aqui especial. Então, há grande possibilidade do que é desenvolvido. Por exemplo, imagina que se não houvesse, digamos assim, visitação no parque Iguaçu, por exemplo. Imagina nos lugares onde já existe isso, há um retorno para a comunidade, há um desenvolvimento nisso. Agora, uma coisa interessante que eu posso te falar, para as unidades de conservação, dependendo da unidade de conservação, obviamente, o turismo de base comunitária, ele é um dos elementos assim de base, de precursor para o desenvolvimento da atividade do turismo. Ele é sensacional, ele tem uma característica, porque ele envolve a comunidade, ele empodera a comunidade a participar do desenvolvimento dessa atividade. Ele empodera a comunidade a preservar o meio ambiente. Ele empodera a comunidade a preservar a cultura. Isso tudo não é desenvolvimento sustentável, professor? A comunidade local tem um papel importante, né? Não é? Então, dentro do nosso Estado, uma das propostas do nosso desenvolvimento que a gente percebeu é justamente isso. A nossa região ela é extremamente propícia para o desenvolvimento do turismo de base comunitária nessas unidades de conservação. Isso vem minimizar muitos conflitos, vem resolver muitos problemas socioambientais, né? E vai trazer um desenvolvimento aí muito grande, não só para a nossa região, mas quem implantar essa política dentro do seu estado vai crescer e vai desenvolver muito o ser humano, o meio ambiente, e vamos ser Professor, todos felizes, né, professor? ok, para a gente finalizar, eu vi na sua pesquisa tem um levantamento muito interessante dos conflitos e as formas como foram encaminhadas as soluções, e o senhor falou que a maioria são por vias judiciais, né? Então, É, assim, e eu acredito, né, o Ministério Público, eu acompanhei em um certo momento, nos parques naturais lá de Bonito e tal, e nós tínhamos um promotor muito ativo, muito consciente de tudo, que dava muito encaminhamento assim, e a gente achava uma ótima solução. Mas a questão judicial, seria melhor não chegar nesse ponto, metodologicamente, fazer outros tipos de mediações? Até que ponto também o Ministério Público aí contribui com isso? porque, na realidade, quando se usa essa técnica, professor, na realidade o pessoal só fala, mas só que o pessoal não conhece essa técnica. Utilizar a mediação, existe todo um preparativo para o desenvolvimento dessa negociação. Você conversa com uma parte, conversa com a outra, vê as documentações, faz uma análise. Então, exige uma predisposição para a resolução. A conciliação desenvolvida, por exemplo, no Tribunal de Justiça, você vai num processo judicial, você chega lá, aí é qualificada as partes, chama-se as partes, aí o conciliador, de um modo geral, ele pergunta assim, tem acordo? Não vai ter acordo nunca, porque as pessoas estão com raiva uma da outra, querendo se matar. Então, elas não aplicam de forma correta a técnica. Por isso que elas já procuram logo a justiça. Então, a mediação, ela é feita, o acordo, com a ajuda da justiça, né? Então, o Ministério Público, ele participa, a justiça participa, os órgãos participam, a comunidade participa desse acordo, entendeu? Então, ele é feito de uma forma coletiva, negociada, porque quando há o processo judicial, a diferença do processo judicial é o seguinte, um ganha e o outro perde. Um solta foguete, o outro, né? Então, o processo judicial sempre tem um perdedor. Isso é muito ruim, porque, na realidade, a sociedade vem encontrando só esse método. E existem outros métodos. A arbitragem, por exemplo, que é uma lei, desde 1996, ela praticamente ela não é utilizada dentro do país. Por que ela não é utilizada? Porque as pessoas não conhecem. As pessoas, quando têm um problema, um conflito, elas não procuram resolver isso dessa forma negociada. Elas não procuram uma câmara arbitral, elas não procuram um mediador, elas procuram um advogado. A única forma, o único método que elas conhecem é isso. Ou chama a polícia, ou chama o advogado para resolver judicialmente.
Sim, professor. É possível. A gente desenvolver utilizando esses métodos, né? Eu dou um enfoque muito na mediação, que ela é muito propícia para isso. Obviamente, os órgãos da justiça, eles vão balizar, né? Porque os acordos, eles são homologados pela justiça, né? Eles podem e devem ser homologados pela justiça, balizando, né? Confirmando essa negociação. Então, todos ganham com isso. Todos ganham, né? Ok, professor. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter feito esse primeiro, vamos chamar, piloto contigo. Nós vamos deixar o link aí para o pessoal baixar a tese nas bibliotecas virtuais, né? Agradeço muito e principalmente por falar do Amapá, quem tem carinho muito especial, ok? Obrigado por estar conosco. Dizer que é uma alegria e grato aí pelo projeto, né? Sucesso, eu sei que vai ser um grande sucesso daqui em breve e fico muito honrado e feliz de ser o 001. Ok, obrigado, até a próxima. Até a próxima, grande abraço.